Beleza, pessoal? É o seguinte, o profissional, o PCM, o planejador de manutenção, ele é responsável por desenvolver planos de manutenção, tá? Como eu falei para vocês, além de desenvolver e aplicar a questão dos 5S, de ter que ficar fiscalizando essa parte, ele é responsável também por desenvolver planos de manutenção. O que seria esse plano de manutenção? Vamos supor que você tem uma moto lá. Você desenvolve um plano de manutenção para sua moto. Ou seja, quando a cada 1000 km você troca o óleo do motor da moto. Então isso é um plano de manutenção já. Tá? Quando você verifica que o pneu da moto está careca, você vai realizar a substituição. Tá? Isso é manutenção. Quando os freios já não estão bons, você vai realizar a substituição. Isso também vai ser uma coisa da manutenção. Relação, da mesma forma. Tá? Então todos os componentes de uma moto ali. Por que eu estou falando da moto? Porque fica mais fácil a gente visualizar, tá? Da gente entender o que vai ser esse plano de manutenção. Todas essas manutenções, elas são feitas, né? Mas a diferença para mim falar que eu tenho um plano de manutenção é eu colocar datas, tá? Para isso acontecer. Então eu tinha uma moto que eu sabia que o pneu traseiro dela durava 12.000 km, tá? Então eu tinha um planejamento e eu sabia, por média, que eu andava 1.000 km por mês. Então eu sabia que todo ano eu teria que trocar o pneu traseiro da moto. E o pneu dianteiro, ele rodava 25.000 km. Então eu sabia que a cada 25 meses eu realizaria a substituição desse pneu, tá? A minha moto era uma 150 Sport e aí ela tinha esse consumo de pneu aí. A relação, eu também tinha um histórico de troca de relação da moto. Vocês estão percebendo que é o que? Você realizar a manutenção, você registrar e você criar um histórico, tá? Para você se preparar, tá? Para você estar preparado para quando chegar a época você realizar a substituição. Não precisar quebrar, não esperar, por exemplo, o pneu ficar careca ou chegar a furar, tá? Não esperar a corrente ficar caindo. Então, no plano de manutenção você vai se adiantar, você vai ter um histórico para você se adiantar ao problema. Então, o que eu vou pedir para vocês? Elaborar um plano de manutenção. Vocês vão pesquisar, por exemplo, vocês podem pesquisar, vocês vão conseguir encontrar isso na internet, tá? De moto, de carro, de avião, helicóptero e vários outros, barco. Vocês vão encontrar vários outros equipamentos aí, outras máquinas que vocês podem elaborar um plano de manutenção. Se você trabalha na indústria e lá você tem um equipamento, que você sabe o histórico, você queira criar um plano de manutenção para esse equipamento, pode ser também. Posso criar um plano de manutenção para ar-condicionado, tá? Então, sim, são várias coisas, pessoal, que a gente pode criar esse plano de manutenção. Então, o que eu vou pedir para vocês? Elaborarem isso. Pode ser tanto no Excel, tá? Pode ser na folha de caderno, se você preferir, porém, tem que estar separado, tá? Então, você precisa definir lá assim, ó, data, o dia que foi realizada a substituição, a durabilidade desse equipamento. Então, por exemplo, um ar-condicionado. Todo mês você tem que fazer uma manutenção dele, de pelo menos limpar os filtros dele. Tá? Então você vai colocar lá assim, um plano de manutenção do ar-condicionado. Limpeza do filtro, mensal. Então vai ser de forma mensal que você vai estar... Como vocês vão fazer esse plano de manutenção aí? Ó? Por exemplo, você vai ter lá o equipamento, né, que você vai definir. Vamos pensar, você vai ter que definir as datas. Então, por exemplo, data da substituição, tá? Só um exemplo aqui, tá, pessoal, que eu estou colocando. Data da substituição. Então, vamos pensar aqui, ó. Dia 3/6/2020, por exemplo. 2020. Você substituiu, né? Data, peça ou componente, tá? Vamos pôr peça aqui, peça. Vamos pôr aqui, ó. Pneu da moto lá.
eu sei que tipo de pneu da moto, que tipo de, quando que eu vou realizar a substituição novamente? Vai ser o quê? Anual. Então, por exemplo, próxima substituição. Você vai colocar a data lá. 3/6/2021. Tá? Então, algo parecido com isso aqui. Tá? Que tipo de com que frequência? Frequência da manutenção anual. Aí, por exemplo, você vai ter lá calibragem de pneu. Qual que é a frequência que você vai fazer isso? Por exemplo, mensal, semanal, entendeu? Vocês vão pesquisar aí a melhor maneira por exemplo, de calibragem do pneu, um exemplo, tá, pessoal? Se for do ar-condicionado lá, limpeza dos filtros, qual que é a frequência? Mensal, tá? Então, vocês vão elaborar uma planilha desse sentido aqui, para poder começar a desenvolver essa parte e aguçar em vocês essa parte de planejar uma manutenção, tá? Elaborar um plano de manutenção, beleza? Até o próximo vídeo aí.